Vírus, viroides e príons, características gerais dos vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas. Descreveram então esses agentes infecciosos como fluido contagioso, do latim, contagium vírus fluido. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever esses agentes filtráveis. Todavia, a natureza de vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando-se possível, pela primeira vez, o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com um vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou a sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando o vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos, protozoários e patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou um micro-organismo muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicar. Entretanto, essas duas propriedades são complicadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rickétsias. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e os mecanismos de multiplicação. Dessa forma, vírus são entidades que contêm um único tipo de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, contêm um invólucro proteico, às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas e carboidratos, que envolve o ácido nucleico. Multiplica-se no interior das células vivas utilizando a maquinária de síntese celular. Induzem a síntese de estruturas especializadas nas transferências do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinária metabólica da célula hospedeira para multiplicação. Esse fato é de considerável importância medida para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral podem também interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo assim demasiadamente tóxicas para o uso clínico. Espectro de hospedeiros. O espectro de hospedeiros de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que os vírus podem infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécies, expandindo assim seu espectro de hospedeiros. Um exemplo é descrito no quadro da página 370. Neste capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral, quanto à sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares do hospedeiro em potencial necessários para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligação de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de ligação e receptores resulta em uma forte associação entre células hospedeiras e vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira,
Em outros casos, faz parte de fíbrias ou de flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática das células hospedeiras. A possibilidade
A ligação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleáceas presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação das partículas às células suscetíveis. Quando o hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativas, o vírus interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os agentes que codificam as proteínas virais da superfície sofrem mutações. A progênese dos vírus mutantes possui proteínas de superfícies alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. Os vírus da gripe frequentemente sofrem alterações em suas espículas, sendo por essa razão que se contrai a gripe mais de uma vez. Apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe, esse pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos diferentes, com base na arquitetura do capsídeo. A estrutura do capsídeo tem sido elucidada por microscopia eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco com estruturas helicoidal. Os vírus que causam raiva, febre e hemorrágica são helicoidais. Vírus poliédricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliédricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliédricos tem a forma de um icosaedro, um poliedro regular com 20 faces triangulares e 16 vértices. Os capsômeros de cada face formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliédrico com a forma de um icosaedro. O poliovírus também é icosaédrico. Vírus envelopados. Como mencionamos anteriormente, o capsídeo de alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais e os vírus poliédricos envoltos por um envelope são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliédricos envelopados. Um exemplo de vírus helicoidal envelopado é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de vírus poliédrico envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominados vírus complexos. Um bacteriófago é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeos com estruturas adicionais aderidas. Note que o capsídeo é poliédrico e a bainha é helicoidal. A cabeça contém o genoma viral, mas adiamente, os poucos vírus são outro exemplo de vírus complexos, que não possuem capsídeos claramente definidos, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar e organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a sintomatologia, como uma das doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é
aceitável cientificamente, porque os mesmos vírus podem causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia, CITV. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em famílias com base 1 no tipo de ácido nucleico viral, 2 na estratégia de replicação e 3 na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo alis. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados das seguintes maneiras: família Herpesviridae, gênero Simplexivirus, vírus do herpes humano, tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. Espectro de hospedeiro. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus. Dessa forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como o vírus de imunodeficiência humana, HIV, e as subespécies, se existirem, são designadas como um número HIV1. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção, a quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meios de cultura quimicamente sintéticos, devem estar obrigatoriamente associados às células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difícil e dispendiosa, e os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas, bacteriófagos, multiplicam-se mais facilmente em culturas bacterianas. Essa é uma razão pela qual a maior parte dos nossos conhecimentos sobre a multiplicação viral provém do estudo dos bacteriófagos. O cultivo de bacteriófagos em laboratório. Os bacteriófagos podem se multiplicar tanto em células bacterianas, em meio líquido, em suspensão, quanto em meio sólido. A meio sólido torna-se possível o uso de métodos da contagem da placa de Lise para a detecção e a quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriófagos é misturada com uma bactéria em agar fundido. O agar contendo a mistura de bacteriófagos e bactéria é então colocado em uma placa de Petri contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura vírus-bacteriana é solidificada formando uma camada com a espessura aproximadamente de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectarão as bactérias adjacentes que, por sua vez, produzirão novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras ou placas de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri que não foram identificadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde, teoricamente, a uma única partícula viral de suspensão original. Dessa forma, a concentração da suspensão virais, medida pelo número de placas formadas, em geral é dada em unidades formadoras de placas. O cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionados e culturas celulares. Em animais vivos, alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias.
A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode ser utilizada como um procedimento diagnóstico para a identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com um vírus após ser inoculado com um espécime clínico, o animal é observado quando há aparecimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos podem ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais, ou se multiplicam, mas não causam doença aparente. A falta de modelos animais naturais para os vírus digitais tem tornado mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido testes de drogas que inibem a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma doença com uma subespécie do HIV, HIV1, gênero lentivírus, mas como não apresentam sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos de multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacina contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar sua eficácia. Em 1986, foi descrita uma AIDS-símia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição, em 1977, de uma AIDS felina, uma doença de imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus aproximadamente relacionados ao HIV, que se desenvolvem em poucos meses, constituindo assim um modelo para estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para inoculação de camundongos com o HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes enxertados para a produção de células T e gamaglobulina humanas. Os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo de replicação viral, embora não sejam um modelo adequado para o desenvolvimento de vacinas. Em ovos embrionados. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionados, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter vírus é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e os vírus também podem ser injetados próximos da membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas na membrana. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar, antes de sermos vacinados, se somos alérgicos a ovo, pois proteínas de ovo podem estar presentes nessas preparações de vacina. Em culturas de células. A cultura de células tem substituído os ovos embrionados como um meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que se dividem em meio de cultura em laboratório. É mais conveniente trabalhar com cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionados, pois, em geral, os cultivos constituem coleções mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se produzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa sua destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito citopático, ECP.
O ECP pode ser detectado e quantificado da mesma forma que as placas de Lis produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactéria, sendo informado como UFP por ml. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecidos, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas em embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo de vírus da raiva na produção de uma vacina antirrábica chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São células transformadas ou cancerígenas, aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens mortais. Uma dessas linhagens, a célula ela foi isolada do câncer de uma mulher, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratório, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método. A ideia do cultivo celular, dada a final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado, com experiência considerável e trabalhando em tempo integral, devido às suas dificuldades. A maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessas funções. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como o Western blotting, são os métodos de identificação mais comumente utilizados. Nestes testes, os vírus é detectado e identificado por uma reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhes no capítulo 17, e alguns desses imunológicos para identificação viral no capítulo 18. A observação dos efeitos citopáticos, descrito no capítulo 15, também é útil para a identificação dos vírus. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismo de tamanho e de fragmento de restrição e de reação em cadeia polimerase. A PRC foi utilizada para a aplicação do RNA viral, identificação do vírus da encefalite do oeste do Nilo, nos Estados Unidos, em 1999, e do coronavírus associado a SARS na China, em 2002. Multiplicação viral. O ácido nucleico de um vírus contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais do vírus, como as proteínas do capsídeo. Os gêneros que codificam algumas enzimas utilizadas nos ciclos de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento de ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, o tRNA e a produção de energia são fornecidos pelas células hospedeiras e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo as enzimas virais. Embora os menores vírus não envelopados não contenham nenhuma enzima,
Os vírus maiores podem possuir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando de uma maquinária metabólica. Um único vírus pode dar origem em uma única célula hospedeira, e algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada com uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecções de todas as células de uma cultura e posterior teste no meio de cultura e das células quanto à presença de vírus, proteínas e ácidos nucleicos virais. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado pela célula hospedeira pode variar, o mecanismo básico de multiplicação viral é similar para todos os vírus. O bacteriófagos pode se multiplicar por dois mecanismos alternativos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto no ciclo lisônico a célula hospedeira permanece viva, visto que os bacteriófagos T pares T2, T4 e T6 são os mais estudados. Descreveremos na multiplicação em seu hospedeiro. E cole com um exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos T pares, o ciclo lítico. Os vírus de bacteriófagos T pares são grandes, complexos e não envelopados, com uma estrutura característica de cabeça e cauda. O tamanho do seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria. Ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes, o ciclo de multiplicação desses vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: adsorção, penetração, biossíntese e maturação e liberação. Absorção. Após uma colisão acaso entre as partículas do fago e as bactérias, a absorção ou a ancorragem ocorre. Durante esse processo, um sítio de absorção no vírus se liga ao sítio do receptor complementar na parede da célula bacteriana. Essa ligação consiste em uma interação química, na qual se formam ligações fracas entre o sítio de absorção e o receptor celular. Os bacteriófagos T pares possuem fibras na extremidade da cauda que servem como sítios de absorção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. Após a absorção, os bacteriófagos T pares injetam seu DNA, ácido nucleico, dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriófago libera uma enzima, a lisozima, que destrói uma porção de parede celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fago se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lúmen da cauda e da membrana plasmática. O capseudo permanece do lado de fora da célula bacteriana. Portanto, a partícula do fago funciona como uma seringa hipodérmica, injetando o DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. Assim que o DNA do bacteriófago alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro é interrompida pela degradação do seu DNA induzida pelo vírus, pela ação de proteínas virais que interferem com a transcrição ou pela inibição da tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e nucleotídeos da célula hospedeira para sintetizar cópias do seu DNA. Logo a seguir, tem início a biossíntese de proteínas virais. Todo o RNA transcrito na célula correspondente a mRNA transcrito a partir do DNA do fago para a síntese de enzimas virais e das proteínas do capsídeo viral.
Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos das células hospedeiras são usados na tradução. Durante o ciclo de multiplicação do fago, controles gênicos regulam a transcrição das regiões diferentes do DNA. Por exemplo, mensagens precoces são traduzidas em proteínas virais precoces, que são as enzimas usadas na síntese do DNA do fago. Da mesma forma, mensagens tardias são traduzidas em proteínas tardias, utilizadas na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos completos não são encontrados na célula hospedeira, somente componentes isolados, DNA e proteína. Podem ser detectados esse período da multiplicação viral, no qual vírus complexos infectivos ainda não são formados, é denominado período do eclipse. Maturação. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, vírus complexos são formados a partir do DNA dos capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, é formado a partícula viral e eliminado a necessidade de muitos genes não estruturais e de outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas do fungo são montanhas separadamente a partir de subunidades de proteínas. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. O estágio final da multiplicação viral é a liberação dos vírions da célula hospedeira. O termo lise geralmente é utilizado para essa etapa de multiplicação dos fagos tepares, pois nesse caso a membrana citoplasmática é rompida, lise. A lisozima, codificada por um gene viral, é sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os novos bacteriófagos produzidos. Os fagos liberados infectam outras células suscetíveis vizinhas, e o ciclo de multiplicação viral é receptivo dentro dessas células. Bacteriófago lambidite, o ciclo lisogênico. Em contraste aos bacteriófagos tepares, alguns vírus não causam lise e morte celular quando se multiplicam na célula hospedeira. Esses fagos lisogênicos, também denominados fagos temperados, podem induzir um ciclo lítico. Entretanto, são capazes de incorporar seu DNA ou DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Na lisogênia, o fago permanece latente, inativo. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Utilizaremos o exemplo do bacteriófago, um fago lisogênico bem estudado, por exemplo, no ciclo lisogênico. Alternativamente, o círculo pode se combinar com o DNA bacteriano circular e se torna parte dele, ciclo lisogênico. O DNA do fago inserido na célula passa a ser chamado de profago. A maioria dos genes do profago é reprimida por duas proteínas repressoras codificadas pelo genoma do profago. Esses receptores ligam-se aos operadores e interrompem a transcrição de todos os outros genes do fago. Dessa maneira, os genes do fago que poderiam direcionar a síntese e a liberação de novos vírions são desligados, da mesma forma que são desligados os genes de E. coli, comandados pelo operon LAC, quando ligados ao repressor LAC. Sempre que a maquinária celular replicar o cromossomo bacteriano, o DNA do profago também será replicado. O profago permanece latente na progênie celular. Entretanto, um evento espontâneo, raro, ou mesmo a ação da luz UV ou de determinadas substâncias químicas pode levar à excição do DNA do profago ao início do ciclo lítico. A lisogênia apresenta três consequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas são imunes à reinfecção pelo mesmo fago. A segunda consequência é que as células hospedeiras podem exibir novas propriedades, o que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria que causa a difteria é um patógeno cujas bactérias promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene que codifica para a toxina está no profago. Em um outro exemplo, somente os estreptococos
que carregam um fago lisogênico ou temperado são capazes de produzir a toxina relacionada com a síndrome do choque tóxico. A terceira consequência da lisogênia é que ela torna possível a transdução especializada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser impactados em um capsídeo de fago. Entretanto, na transdução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A transdução especializada é medida por um fago lisogênico que empacota o DNA bacteriano junto com o próprio DNA, no mesmo capsídeo. Quando um profacto é excisado do cromossomo bacteriano, genes adjacentes de ambos lados podem permanecer ligados ao DNA do fago. O fago transfere esse gene para uma célula galactose negativa, tornando-se galactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogênia. Os vírus animais que permanecem latentes por longos períodos dentro das células, sem se multiplicarem ou sem causar doenças, podem estar inseridos no cromossomo de célula hospedeira ou permanecer separados, mas estarem em um estado reprimido. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como será discutido mais adiante nesse capítulo. Multiplicação de vírus animais. A multiplicação dos vírus animais segue o padrão básico da multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças. Os vírus animais diferem dos fagos no seu mecanismo de penetração dentro das células hospedeiras. Além disso, uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem dos novos componentes virais são ligeiramente diferentes, em parte devido à diferença entre as células procarióticas e eucarióticas. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados no fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de maturação e liberação, e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Na discussão que se segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideramos os processos comuns aos vírus de DNA e de RNA. Esses processos são absorção, penetração, desmutação e liberação. Examinaremos também a diferença entre os dois tipos de vírus com relação aos processos de biossíntese. Absorção. Como os bacteriófagos, os vírus animais possuem sítios de absorção que se ligam aos sítios receptores na superfície das células hospedeiras. No entanto, os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndice, como as fibras da cauda de alguns bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. No adenovírus, que são vírus icosaédricos, são pequenas fibras nos vértices dos icosaedro. Na maioria dos vírus envelopados, como os vírus influenza, os sítios de absorção são espículas localizadas na superfície do envelope. Logo que uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. Ligação de muitos sítios completam o processo de absorção. Penetração. Após a absorção, ocorre a penetração. Nas células eucarióticas, os vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes e outras moléculas entram nas células. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados no exterior das células que são elevados para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar a uma invaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, este envolverá o vírus, formando uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior das células por um processo alternativo denominado fusão, no qual envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o capsídeo no citoplasma. Esse é o método pelo qual o HIV penetra a célula. Desnudamento. Durante o período da eclipse de infecção viral, os vírus são
desmontados e não são observadas partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Uma vez que o vírus está dentro de uma célula endócita, o pseudo é digerido quando a célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o capsídeo pode se liberar dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais incluem processos de desnudamento por ações de enzimas lisomais das células hospedeiras. Essas enzimas degradam o pseudo viral. O desnudamento dos poxvírus é considerado por uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira. A biogênese dos vírus de DNA. Geralmente, os vírus de DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira, usando enzimas virais, e sintetizam as proteínas dos capsídeos e outras proteínas no citoplasma, usando enzimas do hospedeiro. As proteínas migram, então, para o núcleo e são reunidas com DNA recém-sintetizado para formar novos vírions. Os vírions são transformados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os herpesvírus, os papavírus, os adenovírus e os epidinavírus seguem esse padrão de biossíntese. Os poxvírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. Alguns vírus que possuem genoma do DNA são descritos a seguir. Adenoviridae, nomeados com referência de adenoides, local onde foram isolados pela primeira vez. Os adenovírus causam doenças respiratórias agudas. Poxviridae. Todas as doenças causadas pelos poxvírus, entre a viríola humana e a viríola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões postulares. A multiplicação viral é iniciada pela transcriptase viral. Os componentes virais são sintetizados e montados nos citoplasmas das células hospedeiras. Herpesviridae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de herpesvírus. São assim denominados por causa do aspecto disseminado das úlceras dos herpes labial. Entre as espécies de herpes humanos estão as que causam a herpes labial, por causa da mononucleose infecciosa, o infecciosa, o HIV-5, gênero citomegalovírus, o HHV-C, gênero roseolovírus, que causa a roséola, o HHV-7, que infecta principalmente as crianças, causando um enxinterma semelhante ao sarampo, o HHV-8, que é associado a sarcoma de capsiose, principalmente em pacientes com AIDS. Papoviridae. Os papavírus têm o seu nome derivado a papilomas ou verrugas, papilomas, e volculização citoplasmática produzidos por células desse vírus. As verrugas são causadas por membros do gênero papilomavírus. Algumas espécies do gênero papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de DNA, exceto os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de mRNA. Embora os detalhes desses mecanismos estejam fora do objetivo desse texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com propósitos comparativos. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira.
As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma como o mRNA e o RNA viral são produzidos após a síntese do RNA e das proteínas virais. O processo de maturação ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos incluem o ortomixovírus e os paraxomivírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas à membrana plasmática das células hospedeiras. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adere o envelope. Após as sequências de absorção, penetração, desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o capsídeo montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte da membrana, que agora é um envelope, se adere ao vírus. Essa extrusão do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira inicialmente. Em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas da membrana plasmática. Ao contrário do brotamento, esse tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Sabe-se hoje em muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos da doença são semelhantes, mesmo quando o vírus não causa o câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando os virologistas William e Olaf trabalharam na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para aves sadias por meio de filtrados livres de células que continham vírus. 3 anos depois, Pieton Russo, trabalhando no Instituto Rockefeller em Nova York, descobriu que uma sarcoma de galinhas podia ser transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus foram descobertos em 1936, em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado em tumores de glândula mamária de camundongos era transmitido das mães para as crias, através do leite materno. Um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pela bacteriologista norte-americana Sarah Stewart. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causam câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso, como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de células normais em células tumorais. Quase tudo o que pode alterar o material genético de uma célula eucariótica tem o potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam parte do genoma chamados de oncogênese. Os oncogêneos foram identificados pela primeira vez em vírus causadores do câncer e foram considerados partes do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos, em 1989, por terem provado que os genes indutores do câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais.
Os oncógenes podem ser ativados para um funcionamento anormal por uma variedade de agentes, incluindo químicos, mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Vírus de RNA oncogênicos. Os vírus oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus de genoma DNA. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo polimomavírus humano. Em outro vírus do genoma DNA que causa câncer é o vírus da hepatite B. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolveram câncer de fígado tiveram infecção prévias por HPV. Vírus de RNA oncogênicos. Entre os vírus de RNA, somente os oncovírus da família Retroviridae causam câncer. Os vírus da leucemia das células T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. Os vírus do sarcoma felino, aviário e murino, bem como os vírus de tumor de mama em camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, um vírus da leucemia felina, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para a detecção de vírus no soro dos gatos. Infecções virais latentes. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doença. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os herpesvírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por toda a vida do indivíduo. Quando os herpesvírus são reativos por imunossupressão, a infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção de pele causada pelo herpes labial. Esse vírus habita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativado por um estímulo como febre ou queimaduras de sol. Daí o termo em inglês, fever blister. Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora uma grande proporção da população humana possua o vírus que causa herpes labial, somente 10 a 15% dessa população apresentam a doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem em estados lisogênicos dentro das células hospedeiras. Os vírus da catapora também podem existir em estado latente. A catapora é uma doença de pele, geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue, podem atingir os nervos onde permanecem latentes. Mudanças na resposta imune podem mais tarde avisar os vírus latentes, levando ao desenvolvimento de herpes zoster. Os exantemas causados pelo herpes zoster aparecem na pele ao longo do nervo em que os vírus estavam latentes. O herpes zoster ocorre entre 10 a 20% das pessoas que tiveram varíola. Infecções virais persistentes. A infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, em algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de panencefalite subaguda esclerosante, vários anos após causar o sarampo. Uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repetidamente. Prions. Em um número pequeno de doenças infecciosas é causada por prions. Em 1972, o neurologista norte-americano Stanley Prusiner sugeriu que proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas, denominada Scrapie. A
infectividade do tecido cerebral contaminado por scrap é utilizada após o tratamento com proteases, mas não por tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Brunner cunhou o nome prion de expressão Proteinaceous infections partili. Atualmente existem 9 doenças animais incluídas nessa categoria, entre elas a doença de vaca louca, que surgiu nos rebanhos de Grã-Bretanha em 1987. Todas as doenças são neurológicas, denominadas encefalopáticas, espongiformes, devido ao desenvolvimento de grandes vácuos no cérebro. As doenças humanas são doenças de... Entretanto, não podem ser puramente herdadas, já que a doença da vaca louca surgiu em gado alimentado com ração feita com carne de ovelhas contaminadas com scrap. A nova variante bovina foi transmitida aos seres humanos pela ingestão de carne bovina mal cozida. Além disso, a CGD foi transmitida por tecido nervoso. A CGD foi transmitida por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Essas doenças são causadas por uma glicoproteína normal do hospedeiro denominada PRPC, de proteína prion celular, que é convertida em uma proteína infecciosa denominada PRPSC, de proteína scrap. O gene que codifica para a proteína PRPC se localiza no cromossomo 20 em seres humanos. Evidências recentes sugerem que a proteína PRPC esteja envolvida na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como um agente infeccioso não se possui ácido nucleico pode replicar. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas de PRC se acumulam no cérebro, formando placas, e essas placas são usadas para diagnóstico post-mortem, mas não parecem ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas parecem, em muitos aspectos, com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro das células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos economicamente importantes, como o feijão. E na batata, os vírus podem causar mudanças de coloração, crescimento deformado, definhamento e interrupção de crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatório de infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através de abrações ou serem introduzidos juntamente com os parasitas de plantas, como os nematódeos, os fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou as sementes de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplasma, células vegetais cuja parede celular foi removida, e em culturas de células de inseto. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de RNA com cerca de 300 a 400 nucleotídeos somente e sem qualquer envoltório proteico. Os nucleotídeos, em geral, são pareados internamente, na forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada, o que provavelmente protege do ataque de enzima celular. Esse RNA não codifica nenhuma proteína. Até agora, os viróides têm sido identificados como patogênicos exclusivos de plantas.